Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. E pessoal, hoje nós vamos conversar sobre uma teoria que tá assim, pegando fogo lá no Twitter. Ela foi criada pelo Sidonia lá no Twitter e também compartilhada pelo Eclipse, então deixando aqui os créditos, tá? E essa teoria surgiu após o enorme vazamento de dados que a Game Freak sofreu em agosto. E a gente está dando o nome de Teraleak, devido ao fato de mais de 1 terabyte de informação ter sido roubado. Parte desses dados começou a vazar no último final de semana, incluindo detalhes sobre uma reunião entre a equipe de produção da Game Freak e a equipe do anime Pokémon. Nessa reunião foram discutidos planos da 10ª geração dos jogos Pokémon e como garantir que o anime esteja alinhado com as ideias dos jogos, evitando conflitos entre as produções. Essa reunião, inclusive, foi aonde conseguimos vários dados que incluem que a 10ª geração se passará em um arquipélago, com um novo conceito para ilhas, Zyger da Hora ganhando Mega Evolução. Além disso, a 10ª geração que tem como codinome Gaia. E o que eu achei muito legal é que a Game Freak tem uma equipe que conversa também com uma parte da equipe do anime Pokémon. Podemos dizer que é uma equipe da própria Game Freak que tem alguns colaboradores para com o anime Pokémon. E dessa forma eles trocam informações para se alinharem. Assim, eu achei muito interessante. Os participantes dessa reunião incluem Kazumasa Iwao, Yoshitaka Fujiwara, Shigeru Omori Toshinobu Matsumiya, o lendário Ken Sugimori e Kenji Matsushima. No vídeo de hoje, você vai entender de uma vez por todas por que então chegamos a todas essas conclusões sobre arquipélagos, o nome Gaia, Zyger de Zera Hora e tudo mais. Não esqueça de passar no meu canal lá no roxinho para a gente continuar discutindo à noite sobre as novidades. Me siga lá, é lá que eu venho fazendo lives, e me siga nas redes sociais. No Blue Sky está rolando um sorteio de gift card de Nintendo de R$100. Não perca, boa sorte e participe. Bora lá então. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que é Hakua. Hakua é uma coisa que a gente vai discutir bastante no vídeo de hoje, e para quem não está assistindo Pokémon, pode ficar perdido. Hakua ou Laqua é o nome dado a um local que no anime Pokémon está sendo abordado. Um viajante misterioso, chamado Lucius, junto com 6 Pokémon e um Terapagos, viajaram até esse local chamado Hakua. Eles descobriram esse local, onde falam que é um paraíso Pokémon. E no anime só temos essa noção do que é Hakua. Os protagonistas atualmente estão coletando os 6 Pokémon, que deram o nome de 6 heróis, e estão ajudando o Terapagos a reunir esses Pokémon e voltar a Hakua. Esse é o foco. Uma coisa importante: recentemente foi dito que Hakua é muito distante de Paldea. Outro ponto importante também: existe um mineral chamado Bênção Eterna. Esse mineral aparentemente é a chave para o acesso de Hakua. E é um mineral que libera uma certa névoa rosa, e quando alguns Pokémon estão em contato com essa névoa, ficam irritados, porém mais fortes. Terapagos parece que odeia esse mineral. Quando o Lucius aparece, ele sempre está envolvido por uma névoa rosa, assim como o atual vilão do anime, Gibeon, também sempre está envolvido por essa névoa rosa. Bom, então para você entender, Hakua é isso. A partir de agora eu vou ler para vocês a reunião entre os membros da Game Freak do anime Pokémon e como a gente chegou à conclusão de alguns detalhes da 10ª geração e como a Grécia pode ser de fato o grande palco para a 10ª geração. Laqua originalmente tinha fontes termais que os Pokémon adoravam, e muitos Pokémon, incluindo os lendários, visitavam o local. Como resultado, a energia de muitos Pokémon se dissolveu nas fontes termais, tornando o lugar especial. Submergir a ilha foi também uma maneira de evitar que ela fosse facilmente descoberta por imagens de satélite. Tornar isso uma ilha se sobrepõe à ideia de um novo projeto que está por vir. No caso, entra em conflito. Então, gostaríamos de evitar isso. Estamos planejando um jogo com o tema de ilha depois de Scarlet Violet. Então, seria melhor se isso não entrasse em conflito com o nosso conceito. Também queremos evitar conflito com o projeto principal, mas gostaríamos de ouvir ideias sobre como evitar esse conflito. Talvez mudar a escala do tamanho da ilha? É difícil explicar sem entrar com muitos detalhes, mas o próximo título
em que estamos trabalhando envolvem pensar o que pode ser feito com uma ilha, e isso que vocês estão planejando pode entrar em conflito com essa ideia. O cenário de uma ilha parece ser uma maneira de evitar a atenção humana, então talvez seja nisso que devemos focar a nossa conversa. Se pudermos evitar o uso de uma ilha, seria o ideal. Se não for possível, devemos pensar em maneiras de evitar conflitos. Se a história envolver Terapagos usando seu poder para esconder a ilha, isso já pode entrar em conflito com o que estamos pensando. Terapagos originalmente vivia na Área Zero, na região de Paldea. Lucius encontrou Terapagos quando visitou a Área Zero. Eles chegaram juntos a Laqua, então não há planos de fazê-los viajar a outras ilhas. Se evitarmos a ilha, talvez ela tenha sido originalmente parte de uma península, que se tornou uma ilha flutuante após algum evento. É algo semelhante como as fontes termais em Pokémon o filme Coco, embora a fonte termal especial esteja no centro da ilha. Devemos explicar sua origem com mais detalhes? Pessoalmente entendo a ideia de existirem várias ilhas, mas a ideia de uma ilha ter valor ou ser especial por causa de um poder de um Pokémon parece entrar em conflito novamente. Se pudesse ser escondida do mundo exterior, sem afundá-la no oceano, isso seria o ideal. Estamos imaginando numa ilha remota e isolada, flutuando. Preferimos evitar a ideia de passar por outras ilhas no caminho. Bom, agora que removemos o aspecto de saltar de ilha em ilha, não há mais preocupação com canibalização das ideias. Mas ainda estou preocupado com a possibilidade do cenário escolar desaparecer por completo. É trágico que estamos começando indo para a escola nesse anime, mas de repente não vamos mais. Eu poderia entender se fosse uma criança que não quer mais ir para a escola e parte para uma aventura, mas a sinergia com Scarlet Violet está bem fraca. Então talvez seja bom ter mais segmentos escolares ao longo desse anime. Parece uma oportunidade desperdiçada no geral. Eu não entendo porque estamos pulando de Paldea e indo direto para uma direção muito semelhante ao Projeto Gaia. Fazer isso junto com Gaia corre o risco de criar uma atmosfera semelhante. Agora o tema é Zygarde e Zeraora. Estou um pouco preocupado. Já que Zygarde aparece em alguns lugares, devemos ter cuidado com a sua aparição. Talvez seja melhor sincronizar a aparição do Mega Zygarde com eventos futuros. Isso seria o ideal. Poderia haver uma sinergia entre Mega Evolução no jogo e no anime? Deveríamos guardar Zygarde para mais tarde na história, garantindo que a introdução esteja alinhada com o tempo de produção e consistência do lançamento. A equipe do anime pode não saber, mas do nosso lado estamos criando um Mega Zeraora. Então se Zeraora estiver incluído no anime, gostaríamos que usassem. A sinergia no tempo é essencial. Bom, a gente percebe que quando ele fala sobre sinergia e coincidência, ainda mais falando sobre Mega, a gente entende que provavelmente ele está direcionando o Mega Zeraora e o Mega Zygarde para Legends EA e também a coincidência e o tempo de lançamento do Legends. Então, provavelmente, eles queriam que esses dois Pokémon fossem introduzidos no anime Pokémon e que fossem lançados, ou pelo menos muito próximo do lançamento do jogo. E aí, a gente parte para a teoria do que por que isso poderia nos levar até a Grécia, no caso, a 10ª geração. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar uma coisa aqui em questão. O que a Game Freak não quer de forma alguma que eles façam com Haqua? Não pode ser uma ilha, não pode se originar graças a poderes de Pokémon, e o ambiente não pode mudar graças ao poder do Pokémon. Então são 3 pontos muito importantes que eles querem que o anime evite de qualquer forma sobre Haqua. Além disso, eles parecem bem satisfeitos com a história e o desperdício da região de Paldea, em não querer abusar tanto da região por si só e ficar saltando de região para região. Na verdade, quando eles até mesmo falam de ficar saltando entre as ilhas, parece que é uma ideia que eles também querem abordar na região da 10ª geração, mas eles, infelizmente, não tinham como ir contra isso. Mas parece que esse lance de o que fazer com uma ilha é muito o que eles estão planejando.
fugindo um pouco do tema que foi para Alola, com a exploração dos arquipélagos. Talvez aqui a gente tenha uma exploração muito maior, quem sabe de descobertas de muitas ilhas. E a Grécia seria um palco assim espetacular para esse local, porque ela tem uma biodiversidade gigantesca. Então a gente vê o mapa, por exemplo, está rodeado por água e muitas ilhas. Então a ideia poderia ser essa, ficar explorando diversas ilhas, diferente do como foi em Alola, mas uma exploração muito mais em grande escala. E talvez por isso que eles não queriam que uma ilha fosse o centro de tudo. Ainda mais uma ilha submersa, também eles não querem de forma alguma que também seja o palco para Aqua. Então, tudo que envolve ilha, eles estão se esquivando. E quando a gente fala em muita água, vem a inspiração também da Grécia, como eu falei para vocês. E ela se choca com o quadrinho que tem na casa do personagem, que se parece muito com uma foto da Grécia. Game Freak costuma colocar esses itens para dar dicas dos jogos futuros. Seria essa, o quadrinho, uma dica? É um ponto também que a gente tem que se pegar aqui. E como sempre, a gente sempre procura dicas sobre a próxima geração dos jogos anteriores. O quadro é uma delas. E se dessa vez a dica for uma ideia inteira, não um pequeno detalhe? O ato de viajar para Kitakami, a Blueberry Academy em Unova, talvez essa seja a brincadeira aqui. Brincar de viajar em diversas ilhas nessa nova região. O conceito para comemorar a 10ª geração, depois de todos esses anos, pode ser o de testemunhar todos os tipos de lugares que a gente pode imaginar. Como vimos em Pokémon Jornadas, veremos todo o arquipélago dessa vez. Todas as ilhas serão avistadas. Então a Grécia realmente me parece algo que eles talvez queiram trabalhar. Faz sentido, já era uma teoria de longa data desde o lançamento de Scarlet Violet. E agora começa a ganhar mais força por conta de toda a repercussão que tivemos com os vazamentos. Quero saber a sua opinião sobre isso. E agora você também fica um pouco mais informado sobre essa reunião. Não trouxe toda a documentação dessa reunião aqui no vídeo. Há alguns pontos extras que estão distribuídos em servidores de Discord, tweets, enfim. E agora, seja para o anime, seja para os jogos, depois desse vazamento, será que não pode ter um lance de recalcular a rota? Tomar outras decisões ou decisões que agora fariam mais sentido eles não tomarem? Me diga aí nos comentários. Mas pelo menos você tem uma ideia como foi o papo e você consegue entender como eles estavam tentando relacionar a ideia do projeto Gaia também com Pokémon Horizontes. Isso foi o que mais me encheu os olhos, sendo bem sincero, mas gostei demais. Acho muito bacana também ter esse tato, essa realidade próxima a esses projetos e como eles funcionam dentro da Game Freak, enfim. Então, deixa seu like, ele ajuda demais. Espero que você esteja informado agora e gostaria de saber de você. A Grécia, para você, parece ser um lugar interessante? Bom, me diga aí nos comentários. Forte abraço, muito obrigado por me assistir até aqui e quero agradecer também ao vídeo do Typhlosion. A gente acabou ficando em alta depois do lançamento e eu sou muito grato pela atenção que vocês deram pelo vídeo. Sei que por alguns motivos bem curiosos, mas muito obrigado. Mesmo assim, a gente se vê logo logo. Mais vídeos. Fui!